O projeto de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês, enviado pelo governo ao Congresso, deverá passar por modificações. André Anelli, de volta aqui ao 3 em 1, com mais informações sobre o que pode mudar. Isso é a ideia do Arthur Lira, que será o relator, é isso, André Anelli? É isso mesmo, Kobayashi. Inclusive, o relator da medida, o deputado federal Arthur Lira, já está nesse momento reunido com a equipe técnica da Câmara dos Deputados, no sentido de acabar formulando, então, todas essas alterações que devem ser colocadas no texto, primeiramente pela Câmara dos Deputados, por meio da relatoria de Arthur Lira. E uma das possibilidades, uma das avaliações, é justamente acabar resgatando, então, alguns trechos de projetos semelhantes que foram apresentados no passado. Um deles é de 2021, quando Arthur Lira era presidente da Câmara dos Deputados e o então ministro da Economia, Paulo Guedes, acabou propondo a taxação de lucros e dividendos de 15%. Então, essa deve ser uma das alternativas já colocadas em prática no sentido de fazer com que sejam compensadas aquelas perdas de arrecadação por conta do aumento da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais. Arthur Lira, então, tem se reunido. A primeira reunião dele com a equipe técnica da Câmara dos Deputados, nesse sentido, acontece nesse momento aqui no Congresso Nacional, justamente para acabar, então, de repente, aproveitando trechos de outras medidas, a exemplo dessa que eu citei, que foi proposta, inclusive, pela oposição, na época, o governo, então, o ministro da Economia, Paulo Guedes, de taxar lucros e dividendos em 15% como forma de acabar compensando, então, a perda de arrecadação. A gente relembra ainda que a proposta do governo é aumentar a taxação para todos aqueles que ganham até a partir de R$ 50.000 por mês, também no sentido de compensar as perdas arrecadatórias. Mas esse texto ainda vai sofrer alterações lá na Câmara dos Deputados, consequentemente deve passar por alterações aqui no Senado também em relação àquilo que foi proposto pelo governo federal. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli, direto de Brasília. Quero entender qual é a sua avaliação, o Alan Gani, Arthur Lira usando um texto que foi proposto por Paulo Guedes, é isso? Terá um dedinho de Paulo Guedes na proposta do governo Lula? Explica essa junção. Pois é, resgatar ali um texto lá de trás, mas não é porque é o Paulo Guedes também que é garantia que você vai conseguir fechar a conta, que tem essa garantia de compensar a perda de arrecadação. De novo, eu acho que estão escolhendo o caminho errado. Eu não sou contra as pessoas que ganham até R$ 5.000 não pagar imposto. Eu acho que é uma pauta válida. Mas desde que, Koba, haja uma compensação no corte de gasto. Porque no corte de gasto eu consigo garantir. Agora, a arrecadação, ela depende do desempenho do PIB do país. Eu não consigo contratar o PIB do país. Portanto, se eu não consigo contratar o PIB, eu não consigo contratar a arrecadação. Esse é o grande problema quando você faz medidas baseadas na arrecadação e não no gasto. Por que o teto de gasto funcionava? Porque era focada no gasto. Diferente do arcabouço fiscal atual, ele é focado na arrecadação. Então pode ser do Paulo Guedes, pode ser do Haddad, pode ser do Sarney, seja lá quem for, do que você gosta lá, que era ministro do Sarney, o Maílson da Nóbrega. Se for focado em arrecadação, eu sou contra. Agora, tem que ser focado no corte de gasto, porque daí eu consigo garantir a compensação. E você, Segré? Não era apenas a questão da proposta de Guedes na expectativa de arrecadação. O Guedes tinha um conceito muito interessante. Ele defendia aumentar a taxação de renda, diminuindo os impostos ao consumo. O projeto do Guedes era abolir o IPI, era detonar o IPI. O IPI era um tributo totalmente distorcido e ele defendia essa teoria. Tira o IPI do consumo, aumenta a distribuição de dividendos. E tinha duas exceções. A primeira, super simples, não entrava, ou seja,
Empresas que estavam dentro do Super Simples não estariam aplicados essa taxação de dividendos. E outra, empresas que tributassem pelo lucro presumido. Então, deixava a distribuição de dividendos, sobretudo para aquelas grandes empresas, e não para aquele qualquer um que poderia ter um negócio bem sucedido, mas que esteja nesses dois conceitos. Então, cuidado para que agora não venha a narrativa do governo dizendo que está trazendo uma proposta do Guedes. Guedes defendia, e eu estou de acordo com isso, se for para taxar dividendos ou renda, então tirem impostos ao consumo, que me parece uma questão muito válida. De nada serve taxar dividendos deixando os tributos ao consumo.